Você acredita que um instante inesperado pode mudar uma vida inteira? Um tapa em meio a um café em Lisboa abriu caminho para dias turbulentos, onde uma garota comum e um milionário orgulhoso foram obrigados a encarar o próprio coração. De boatos maldosos a festas luxuosas, de momentos frágeis numa casa antiga até o confronto entre orgulho e vulnerabilidade, eles atravessaram tudo, entre o medo e o desejo, entre a arrogância e a ternura. E no fim, o amor os ensinaria a despir todas as máscaras. Mas, será que um tapa pode realmente ser o início de um amor para sempre? Naquela manhã, Lisboa despertava sob um céu azul cristalino. O sol incidia sobre as pedras da Baixa como se fossem placas de ouro. A brisa fresca trazia o cheiro salgado do Tejo, misturado ao aroma de café recém-torrado que escapava de dezenas de pequenas cafeterias. Mas entre todas, uma se destacava, o Café Lisboa. Com mais de meio século de história, ele se erguia discretamente na esquina da Praça Rócio, com sua fachada amarela suave, janelas emolduradas em madeira e a placa metálica já envelhecida pelo tempo. Lá dentro, as segundas-feiras eram sempre agitadas, mas naquela em especial, a movimentação era ainda maior. O ambiente pulsava como uma sinfonia urbana. O tilintar de xícaras, o bater de colheres na porcelana, o rugido da máquina de expresso, entremeados por vozes e risadas. Turistas esperavam na fila pelo pastel de nata quente. Executivos pediam apressados um bica antes de sair. Estudantes se espalhavam junto às paredes, curvados sobre os laptops. O Café Lisboa parecia o coração vivo da cidade, onde todos os ritmos se cruzavam em instantes fugazes. No meio daquele caos estava Inês Duarte. Na mão direita, segurava com força um café latte tão quente que seus dedos tremiam. No braço esquerdo, um calhamaço de documentos quase escapando da pasta. O cabelo castanho escuro preso às pressas deixava algumas mechas soltas sobre o rosto pálido de noites mal dormidas. Sua camisa branca já não era tão nova, combinada a uma calça preta simples, em contraste com os ternos elegantes que muitos ao redor vestiam. Mas havia algo nela que se impunha. Os olhos, firmes, profundos, como se acostumados a carregar o mundo sem esperar ajuda de ninguém. Naquele dia, Inês não tinha tempo para contratempos. Precisava entregar o contrato no escritório de advocacia antes das 10. Presa por mais alguns minutos naquele café lotado, perderia o prazo. Respirou fundo, ajeitou os papéis contra o peito e avançou entre as pessoas como uma equilibrista em corda bamba. A porta estava à vista, o sol filtrado pelos vidros lhe prometendo liberdade. Prestes a escapar, aconteceu. Um corpo masculino, alto e sólido, surgiu repentinamente ao seu lado. O ombro largo chocou-se contra o dela. Os documentos se espalharam como aves espantadas, e gotas quentes de café mancharam o papel. O mundo de Inês pareceu desmoronar num segundo. E então, no meio do tropeço, a mão do desconhecido tocou, ainda que sem intenção, uma parte íntima de seu corpo. Foi breve, involuntário, mas suficiente para congelá-la inteira. O rubor subiu-lhe pela espinha. A vergonha, a raiva, a humilhação, tudo explodiu de uma vez só. Antes mesmo de pensar, sua mão reagiu por ela. Tchad! O estalo do tapa ecoou seco, cortante, atravessando o café inteiro. Conversas cessaram, risadas morreram. Até a máquina de expresso pareceu emudecer. Todos os olhares convergiram para os dois. O homem diante dela, de terno azul marinho impecável e camisa branca justa no corpo atlético, era Afonso Moreira, o nome que toda Lisboa conhecia. Filho único de uma dinastia milionária, jovem diretor do Grupo Moreira. Belo, poderoso, temido pela arrogância que fascinava e afastava em igual medida, mas jamais em toda a sua vida alguém havia ousado lhe dar um tapa. A marca vermelha brilhava em sua face. Afonso levou a mão ao rosto, olhos negros arregalados pela surpresa. O rei da cidade, de repente, parecia ter sido arrancado do trono. Ofegante, Inês manteve o olhar inflamado. Sua voz, firme e cristalina, atravessou o silêncio. Como se atreve? Alguns clientes engoliram a risada. Outros abriram a boca em choque. E havia os que assentiram em segredo, como se apoiassem a coragem da jovem diante do poderoso. Afonso tentou falar,
Mas as palavras não saíram. O tapa havia ferido mais do que a pele. Atingira o orgulho inabalável que sustentava seu mundo. Permaneceu imóvel, encarando Inês como quem tenta decifrar o impossível. Inês, porém, já se abaixava para juntar as folhas manchadas de café. Com as mãos trêmulas, recolheu o que pôde, abraçou os papéis contra o peito e, sem olhar para trás, atravessou a porta de vidro rumo à rua. O Café Lisboa permaneceu em silêncio estranho, como se todos tivessem testemunhado um acontecimento que mudaria algo maior. Afonso continuava ali, estático, com a marca do tapa ardendo no rosto, mas com os olhos brilhando de uma emoção inesperada. Indignação, sim, mas também fascínio. Ninguém sabia, mas naquele instante se escrevia o prólogo de uma história incomum, uma história iniciada por um tapa. Do lado de fora, Inês caminhava apressada pelas ruas de pedra, os saltos ecoando fortes, o suor frio nas palmas das mãos. A cada passo, podia quase ouvir os sussurros. Ela bateu em Afonso Moreira. Não pode ser verdade. Parte dela se culpava por ter exagerado, mas logo a lembrança do toque involuntário reacendia a raiva. Não se arrependia. Quem quer que fosse, jamais permitiria ser desrespeitada. Mesmo longe, a imagem dos olhos de Afonso a perseguia, não de fúria como esperava, mas de surpresa, de interrogação e de algo mais. Como se dissessem: quem é você para me enfrentar? No café, Afonso permanecia imóvel. Nenhum funcionário ousava se aproximar. Todos esperavam sua reação, a explosão, a ordem de vingança, o retorno da autoridade. Mas ela não veio. O que ele sentia não era ira, era curiosidade. Aquela mulher havia desafiado o intocável, e em seus olhos ele não vira apenas revolta, mas também dignidade, uma chama de orgulho indomável. Isso o desconcertava mais que o tapa. Com passos firmes, deixou o café e saiu à rua. Olhou em volta. Inês já tinha desaparecido entre a multidão. Ele franziu o senho, os dedos ainda marcando a face ardente, e murmurou baixinho, como quem grava um nome no íntimo: Inês Duarte. Nos dias seguintes, Inês se enterrou no trabalho. Secretária de um pequeno escritório de advocacia, levava uma vida simples, sustentando-se e ajudando a mãe no interior. Mas a cidade murmurava. A história do tapa se espalhara como o fogo. Colegas riam às escondidas, comentando: a celebridade chegou. Quem diria? A secretária que esbofeteou o milionário Afonso Moreira. Inês corava, mas não respondia. Fingindo concentração, digitava sem parar, rezando para que o boato morresse logo. Mas dentro dela, algo não se calava. O olhar de Afonso. Às vezes, em meio ao cansaço, a lembrança surgia como uma sombra indesejada. Estou ficando louca, pensar nele? Não, nunca. Uma tarde, ao sair do trabalho, o céu de Lisboa tingia-se de âmbar. O vento frio a envolvia, e ela ajeitava o cachecol quando ouviu Inês Duarte. O coração dela disparou. Virou-se, e lá estava ele, Afonso Moreira. Dessa vez em terno cinza claro, a expressão menos austera. O vento bagunçava-lhe os cabelos, e os olhos negros estavam fixos nela, não com arrogância, mas com uma calma surpreendente. Está me seguindo? Inês disparou, tentando soar firme. Não. Vim porque precisamos conversar. Não tenho nada a dizer, mas eu tenho. Sua voz baixa, determinada. Sobre o que aconteceu no Café Lisboa. Inês apertou a alça da bolsa, prestes a se afastar, mas ele continuou. Foi um acidente. Eu não quis. Ela parou. Jamais imaginaria Afonso Moreira pedindo desculpas, ou sequer explicando-se. Voltou-se para ele, incrédula. Espera que eu acredite só porque disse: não espero nada. Ele balançou a cabeça. Só quero que saiba a verdade. O silêncio pesou entre eles. O peito de Inês acelerava. Queria odiá-lo, chamá-lo de hipócrita, mas havia algo naquela voz, uma sinceridade inesperada, que a desarmava. Afonso percebeu a mínima hesitação nos olhos dela. Um leve sorriso se desenhou. Você está corando. Eu não, retrucou rápido, mas o rubor denunciava. Ele riu. Não de forma soberba, mas com uma leveza quase doce. Um riso que vibrou dentro dela
como um fado suave, melancólico e belo. Você é diferente de todos que conheci, disse enfim, sério novamente. Os outros só tentam me agradar. Você não. Você me enfrentou. O coração de Inês batia tão forte que temeu que ele ouvisse. Endureceu a expressão, tentando se proteger. Fiz apenas o que era certo. E o certo agora é não nos vermos mais. Afonso permaneceu imóvel, observando-a. Depois, assentiu lentamente, como quem aceita. Mas no fundo dos olhos, uma chama acendeu-se. Determinação. Se é isso que pensa, não vou discutir. Mas sua voz baixou quase um sussurro. Vou provar que não sou quem você imagina, e farei isso de um jeito que nunca espera. Virou-se e caminhou, alto e seguro, misturando-se à multidão. Inês ficou parada, o coração descompassado. Não posso me deixar envolver. É só um homem rico acostumado a ter tudo. Preciso esquecer. Mas, lá no fundo, algo já havia sido plantado. Uma semente incerta, nascida de um tapa. E assim, a história iniciada no Café Lisboa começava a escrever seu próximo capítulo. Lisboa, ao cair da tarde, exalava uma beleza que fazia o coração desacelerar. A Rua do Chiado, onde livrarias antigas dividiam espaço com cafés modernos, permanecia sempre repleta de gente. As luzes douradas dos postes começavam a iluminar as pedras de mármore que revestiam o chão, refletindo os passos apressados. De um pequeno bar próximo à praça, ecoava a melodia de um fado triste, porém hipnotizante, como se lembrasse que Lisboa sempre respirava em notas doces e melancólicas. Inês Duarte caminhava entre a multidão, os sapatos baixos ressoando contra a pedra. Segurava firme uma pasta de documentos, mas a mente estava distante. Já haviam se passado dias desde o estalo no Café Lisboa, e ainda assim ela não conseguia escapar dos olhares sussurrantes dos colegas, dos sorrisos maliciosos, cada vez que o nome de Afonso Moreira era mencionado. Falavam em tons diversos, ironia, curiosidade, até admiração. Para Inês, tudo não passava de um fardo. O que mais a incomodava não eram os boatos, mas o olhar de Afonso naquele instante. Não havia raiva nem desprezo, como ela esperava. Havia algo difícil de definir, surpresa, curiosidade, quase fascínio. E cada vez que se lembrava, seu coração tropeçava em batidas ilógicas. Sacudiu a cabeça, repreendendo-se. Chega, Inês. Ele não pertence ao teu mundo, mas o destino parecia não querer deixá-la em paz. Inês Duarte. Ela se virou sobressaltada, e como pressentia, lá estava ele, Afonso Moreira, parado em meio ao burburinho do chiado. O terno cinza caía impecável, a gravata alinhada, o rosto belo o suficiente para atrair olhares. Mas seus olhos não eram os mesmos das fotos altivas nos jornais. Havia neles algo profundo, sereno, como um rio que escondia correntezas poderosas. Inês apertou a alça da bolsa, o instinto de defesa tomando conta. O senhor está me seguindo? Afonso deu um passo à frente, mas parou a uma distância respeitosa. Não estou seguindo você. Estou procurando, porque precisamos conversar. Eu não acho que haja algo a dizer. A voz dela soou firme, embora a mão tremesse. Ah, sim. Ele assentiu levemente. Sobre aquele dia no Café Lisboa, o tempo pareceu suspenso. A multidão ainda passava, mas Inês sentia que restavam apenas os dois. Não quero ouvir mais nada. Ela virou-se para ir embora, mas a voz dele a alcançou, baixa e grave, como uma confissão. Foi um acidente. Eu não quis. O corpo de Inês enrijeceu. Nunca, em sua imaginação, pensara ouvir a palavra acidente sair da boca de Afonso Moreira. Para ela, ele era o tipo de homem que nunca se explicava, muito menos se rebaixava. Ela se virou, olhar frio. E acha que vou acreditar só porque disse isso? Não espero que acredite. Ele balançou a cabeça. Só quero que saiba a verdade. Por um instante Inês vacilou. O coração acelerou. Uma voz interna repetia. Ele está fingindo. Não se deixe enganar. Mas, ao encarar aqueles olhos, não viu arrogância. Viu sinceridade, fragilidade até. Afonso percebeu a hesitação. Um leve sorriso surgiu em seus lábios, quase imperceptível. Você está corando. Eu não. Inês respondeu rápido demais, traindo-se. O riso que escapou dele
Não foi de deboche, mas suave, natural. E isso fez o peito dela estremecer. Relutante em admitir, Inês sentiu que havia algo humano naquele sorriso. Os olhos de Afonso voltaram a ficar sérios. Você não é como os outros. Todos tentam me agradar, fingem não ver minhas falhas. Mas você me enfrentou. Inês engoliu seco, forçando a firmeza na voz. Eu só fiz o que era certo, e é por isso que quero reparar. Sua voz soou mais grave, determinada, sem ser impositiva. Ela franziu a testa. Reparar como? Ele fez uma pausa, o olhar profundo como a noite lisboeta. Ainda não sei, mas prometo que será de um jeito que você não espera. Inclinou a cabeça num gesto de despedida e se afastou, sumindo entre a multidão. Inês permaneceu imóvel, coração descompassado. Aquela promessa agitava as muralhas que ela havia erguido. Fechou os olhos, tentando se convencer. Não confie. Ele é Afonso Moreira. Não pode. Mas, no fundo, a curiosidade já germinava. Naquela noite, em seu pequeno apartamento no bairro Alto, Inês sentou-se à janela, olhando as ruelas íngremes sob a luz amarelada. O som de uma guitarra ecoava de um bar de fado próximo, triste e ardente. No peito, cada frase de Afonso ressoava. Só quero que saiba a verdade. Prometo que será de um jeito que você não espera. Ela tocou a própria face, quente desde o encontro. Sentia-se envergonhada por ter se atrapalhado diante dele, mas ao mesmo tempo havia uma centelha de expectativa. Suspirou, fechou a janela, tentando se afundar no trabalho. Em vão. A mente já não lhe pertencia. Enquanto isso, em algum lugar da cidade, Afonso Moreira permanecia sozinho dentro de seu carro luxuoso, o olhar perdido no tráfego. Passou os dedos pelo lugar onde a marca do tapa havia se apagado e sorriu de leve. Um tapa, pensou, mas também uma porta. Na manhã seguinte, Lisboa acordou ensolarada, mas Inês Duarte não. Passara a noite em claro, revirando-se, as palavras dele martelando em sua mente. Tentava expulsá-las, mas elas voltavam como um eco. No escritório de advocacia onde trabalhava, esforçava-se para focar nos processos. Porém, os colegas não ajudavam. Uma jovem cochichou para outra, alto o suficiente para que Inês ouvisse. Ontem vi alguém com o Afonso Moreira. A outra riu. Impossível que fosse ela. Dizem que ela já deu um tapa na cara dele. As risadas ecoaram. Inês apertou a caneta até manchar o papel de tinta. Inspirou fundo, engolindo a raiva. O mundo adorava fofocar, mas ninguém sabia da verdade. Na hora do almoço, decidiu sair sozinha. O chiado estava ainda mais agitado. Turistas se acotovelavam nas portas das lojas, artistas de rua dedilhavam violões, bondinhos amarelos subiam vagarosamente as ladeiras. Inês escolheu um restaurante pequeno, pediu um caldo verde e água mineral, esperando um pouco de sossego. Não durou. Ao provar a primeira colher de sopa, ouviu a voz atrás de si. Posso me sentar? Levantou os olhos. Afonso estava ali, sem seguranças, sem ostentação, apenas uma camisa branca com as mangas arregaçadas, a gravata solta, os cabelos bagunçados pelo vento. Parecia surpreendentemente normal. O senhor... Inês começou, mas hesitou. Recusar de imediato no meio do restaurante lotado só daria mais assunto às pessoas. Só um momento. Ele falou baixo, como se fosse apenas para ela. Inês assentiu, contrariada. Ele pediu um expresso e um pastel de nata. Ficaram em silêncio por um tempo. Apenas os sons de talheres e conversas ao redor preenchendo o espaço. Então Afonso quebrou o silêncio. Sei que a incomodo aparecendo assim, sabe, mas continua fazendo. Inês retrucou, fria. Ele não se defendeu, apenas confirmou com a cabeça, porque se eu sumir agora, você nunca entenderá. Ela arqueou a sobrancelha. Entender o quê? Os olhos dele se fixaram nela, profundos. Que não sou quem você pensa. A frase simples a deixou semar. Parte dela queria rir, chamar, lo de farsante. Mas outra parte, frágil e perigosa, queria acreditar. Tem razão. Ela sorriu com ironia. É ainda pior. Afonso não se irritou. Tomou um gole de café, pousou a xícara e manteve o olhar firme nela. Você tem todo o direito de pensar assim, mas me dê uma chance de provar o contrário. Inês balançou a cabeça. Não preciso disso.
Mas eu preciso. Ele a interrompeu, a voz pausada, intensa, porque desde aquele dia no Café Lisboa, não consigo parar de pensar em você. O ar pareceu congelar. O coração de Inês disparou, o rosto ardeu. Quis descartar aquilo como loucura, mas as palavras não saíam. Só conseguiu murmurar: o senhor enlouqueceu. Um sorriso breve surgiu nos lábios dele. Talvez, mas nunca uma loucura valeu tanto a pena. Inês encarou seus olhos e viu algo que a imprensa nunca mostrara. Não arrogância, não poder, mas desejo verdadeiro. E isso a confundiu ainda mais. Levantou-se bruscamente, alegando precisar voltar ao trabalho. Não tenho tempo para esses jogos. Ele não a deteve. Apenas disse, baixo, como uma promessa velada: um dia você vai entender que não minto. Inês saiu apressada, o coração descontrolado, as mãos trêmulas quase deixando a bolsa cair. Lá fora, o sol do Chiado brilhava intensamente, mas dentro dela reinava o caos. À noite, em seu quarto, Inês ficou imóvel diante do caderno de anotações. Escrevia e apagava, incapaz de se concentrar. Só uma frase ressoava em sua mente: não consigo parar de pensar em você. Mordeu os lábios, tentando se convencer. Não acredite, não deixe que ele te abale. Mas em seu peito uma chama discreta já havia acendido, e ela sabia. Dali em diante, nada mais seria como antes. Na manhã de quinta-feira, o pequeno escritório de advocacia, onde Inês Duarte trabalhava, estava mais agitado do que de costume. Todos comentavam sobre um novo processo, mas dentro dela o peso permanecia. Tentara esquecer o encontro no Chiado, enterrar as palavras de Afonso Moreira sob pilhas de trabalho. Porém, seu coração atraía, acelerando toda vez que o nome dele surgia nos jornais ou nas conversas dos colegas. Inês estava diante do computador, os olhos fixos na tela, mas as letras pareciam dançar, zombando dela. Um leve bater à porta a fez levantar o olhar. De repente, todo o ruído ao redor desapareceu. Afonso Moreira estava ali, parado na entrada. O escritório inteiro prendeu a respiração. Alguns fingiram trabalhar, outros lançaram olhares disfarçados, mas todos reconheciam a presença imponente do homem alto, de terno cinza claro impecável e sapatos brilhantes, como alguém acostumado a circular entre poderosos. Bom dia, disse ele com um sorriso contido, a voz firme e calorosa. Posso falar com você em particular, Inês? O ambiente explodiu em olhares cúmplices. Inês sentiu o rosto arder. Queria recusar de imediato, mas não conseguiu. Levantou-se e o conduziu até o corredor. O que está fazendo aqui? Sussurrou, tentando manter a calma. Vim cumprir minha promessa, respondeu, os olhos francos. Quero te convidar para jantar. Inês soltou uma risada amarga. Acha que um jantar pode apagar tudo? Não. Afonso balançou a cabeça. Mas pode ser um começo. Ela cruzou os braços como erguendo um escudo. Você realmente não sabe desistir, não é? Quando encontro algo importante, não desisto nunca, disse ele devagar, seguro. As palavras a desestabilizaram por um instante. Inspirou fundo, tentando conter a onda que se agitava em seu peito. Não tenho tempo para luxos. Não quero luxo. Afonso sorriu de leve. Apenas um jantar. Sem pressa, sem obrigações. Só quero ouvir você. Os olhos dele, firmes e serenos, não deixavam espaço para fuga. Inês hesitou. Depois, quase sem perceber, deixou escapar. Só desta vez, ele inclinou a cabeça em sinal de agradecimento, o sorriso iluminando o corredor mais do que qualquer lâmpada. Obrigado. Sábado às 8, passo para te buscar. E partiu, com a tranquilidade de quem acabara de vencer uma batalha. Inês permaneceu parada, o coração em tumulto. Estou louca. Como pude aceitar? Mas no fundo, uma chama de curiosidade já queimava. Naquela tarde, o escritório fervilhava de cochichos. Uma colega se aproximou, rindo maliciosa. Inês, não imaginei que fosse tão próxima de Afonso Moreira. Não é o que você pensa, respondeu seca, abaixando a cabeça. Mas sabia, os boatos iriam correr, e desta vez não poderia contê-los. O sábado chegou mais rápido do que ela queria. Passou a tarde em frente ao pequeno guarda-roupa, revirando vestidos gastos, camisas de trabalho
e algumas roupas de verão simples. Como competir com o mundo luxuoso que rodeava Afonso Moreira, feito de festas, mulheres em trajes deslumbrantes e carros reluzentes? Não preciso impressionar ninguém. É só um jantar. Só desta vez, murmurou. No fim, escolheu um vestido azul marinho simples, até os joelhos, de tecido leve mas elegante. Prendeu o cabelo em um rabo baixo, deixando algumas mechas soltas. Ao se olhar no espelho, viu apenas a si mesma sem glamour, sem disfarces. E era assim que queria estar. Às 8 em ponto, a campainha soou. O coração dela disparou. Ao abrir a porta, encontrou Afonso impecável em um terno escuro, camisa branca sem gravata, o equilíbrio perfeito entre sofisticação e naturalidade. Mas o que a surpreendeu não foi o traje, e sim o olhar dele. Ao vê-la, ficou um instante em silêncio, antes de murmurar: "Você está linda." Inês corou e desviou o olhar. "Não diga o que não precisa. Vamos." O carro elegante os aguardava na rua. Sentada no banco, ela segurava a bolsa com força, lembrando-se de manter distância. Mas, durante o trajeto, Afonso não falou de negócios nem exibiu riquezas. Perguntou sobre a infância dela no Alentejo, sobre manias como preferir chá de hortelã a café à noite, sobre o hábito de escrever diário antes de dormir. E o que mais a surpreendeu, ele a escutava. De verdade. Não interrompia, não apressava, apenas ouvia, como se cada palavra dela tivesse mais valor do que qualquer reunião milionária. Quando o carro parou, Inês arregalou os olhos. Não era um hotel 5 estrelas, nem um rooftop glamouroso. Era um pequeno restaurante em Alfama, iluminado por velas junto a janelas de madeira, ao som de uma guitarra portuguesa. "Por que aqui?" ela perguntou, confusa. "Porque quero que você se sinta à vontade", respondeu com suavidade. "Não preciso de luxo para impressionar você." A resposta a deixou sem palavras. Entraram e sentaram-se a uma mesa de madeira simples. O ambiente acolhedor desmontava todas as defesas que ela havia preparado. Durante a refeição, conversaram. Inês riu ao contar lembranças da infância. A vez em que caiu de uma árvore e quebrou o braço, a vez em que queimou o forno tentando ajudar a mãe. Afonso ouvia atento, sorrindo em alguns momentos, e revelou histórias que poucos conheciam. Os dias em que foi subestimado ao entrar na empresa, os fracassos dolorosos antes de vencer. O vinho tinto tingia as bochechas de Inês, e ela percebeu que a distância entre eles já não parecia tão intransponível. Ao final, ao sair do restaurante, a brisa noturna de Lisboa trazia o cheiro salgado do Tejo. Em frente ao prédio dela, Afonso a encarou com os olhos escuros e intensos. "Obrigado por aceitar", disse, grave. "Nunca tive uma noite tão valiosa." Inês desviou, tentando soar firme apesar do coração em disparada. "Não pense que um jantar muda tudo." Ele sorriu de canto, sem contestar. Apenas murmurou: "Não consigo parar de pensar em você, Inês." As palavras caíram leves como vento, mas pesaram como pedra no peito dela. Apressada, abriu a porta e entrou, fechando-a atrás de si. Encostada contra a madeira, levou a mão ao peito, a respiração ofegante. A frase dele ecoava em sua mente, entre o pânico e a emoção. Na rua, Afonso permaneceu imóvel por alguns instantes, olhando a janela iluminada, e em seu sorriso contido havia esperança e uma determinação inquebrantável. Naquela noite, Inês não conseguiu dormir. A cada vez que fechava os olhos, ouvia a voz dele, via aquele olhar, e soube, com clareza dolorosa. A partir dali, quisesse ou não, algo em seu coração já havia mudado. Quando a noite cai, Lisboa revela outra face. As ruelas de Alfama brilham sob a luz amarelada que escapa das janelas. Guitarras portuguesas soam de tavernas escondidas, misturando-se às gargalhadas de turistas. Sob o céu estrelado, a cidade veste-se de um manto novo, sedutora, hipnótica, misteriosa. Inês Duarte estava dentro do carro escuro de Afonso Moreira, o coração inquieto. Era a segunda vez que aceitava um convite dele, e ainda não acreditava no motivo de ter cedido. Durante todo o trajeto, repetia para si mesma: "É só um jantar, nada mais. Não se deixe envolver." Mas o coração não obedecia. Batia acelerado,
e cada vez que o olhar de Afonso se voltava para ela, o ar parecia rarefeito. O carro parou diante de um restaurante discreto, escondido numa ruela de alfama. Não havia letreiros chamativos, apenas uma porta de madeira antiga iluminada por lanternas suspensas. Ao abrir a porta para ela, Inês franziu levemente a testa. Pensei que me levaria a um lugar diferente. Afonso sorriu. Quero que você se sinta à vontade. Não é luxuoso, mas é o meu lugar preferido. Entraram e Inês logo se surpreendeu. Não pela sofisticação, mas pela atmosfera acolhedora. Mesas de madeira simples, velas tremeluzindo no centro, quadros de Lisboa espalhados pelas paredes. Num canto, um trio dedilhava acordes suaves de fado. Sentada, Inês sentiu os olhares curiosos ao redor afinal. Era raro ver Afonso Moreira em um espaço tão simples, mas ele parecia indiferente. Puxou a cadeira, sentou-se diante dela e cumprimentou o garçom com naturalidade. Não teme os comentários? Ela perguntou, num tom entre ironia e desconforto. Deixa que falem. Afonso deu de ombros. Só me importa você. As palavras fizeram o rosto dela corar. Baixou os olhos, ajeitando o guardanapo para disfarçar. Logo chegaram os pratos. Bacalhau assado, sardinhas na brasa e um douro tinto. O aroma envolveu o ambiente e Inês percebeu o quanto estava faminta. Entre goles de vinho e garfadas, a conversa fluiu. Afonso quis ouvir sobre a infância dela no Alentejo, os vinhedos sem fim, os verões ardentes, as tardes ajudando a mãe a preparar pão de ló. A voz de Inês se aquecia ao recordar e aos olhos dele, ela brilhava mais que qualquer luz. Depois foi a vez de Afonso. Contou dos primeiros anos no Grupo Moreira, quando jovem e desacreditado, chamado de filhinho de papai. Falaram das humilhações, dos desafios, das derrotas antes das vitórias. Inês escutava atenta, vendo um lado dele que nunca imaginara. Não o homem arrogante das manchetes, mas alguém que lutara para provar seu valor. Você não é como eu pensava. Escapou dela, quase sem perceber. Ele sorriu, olhar profundo. E você não é como ninguém que já conheci. O fado ganhou intensidade, a voz feminina carregada de melancolia. Entre notas e suspiros, Afonso pousou a taça e inclinou-se levemente. Preciso dizer isto. A voz grave, baixa. Não consigo parar de pensar em você. O coração de Inês parou por um instante. Já ouvira essas palavras antes, mas agora, no calor das velas e da música, soavam ainda mais fortes. Com as mãos trêmulas, largou o garfo. Você não precisa dizer isso. Não digo para agradar. Ele manteve os olhos fixos nos dela. Digo porque é verdade. E naquela sinceridade crua, refletida nas chamas das velas, Inês não conseguiu desviar. Parte dela queria fugir. Outra parte implorava para ficar. O jantar terminou em um clima de tímida intimidade. Lá fora, a brisa noturna de Lisboa acariciava os cabelos de Inês, trazendo o sal do Tejo. Caminharam lado a lado até o carro. Perto dali, Afonso parou, voltando-se para ela. Obrigado por ter vindo, disse, a voz profunda e serena. Foi a noite mais bonita da minha vida. Inês vacilou. Não estava acostumada a ouvir confissões assim de um homem como ele. Não exagere. Foi só um jantar. Ele negou com um leve movimento de cabeça. Para mim, não foi só isso. O silêncio caiu entre eles. Os olhares se encontraram, e Inês sentiu-se dividida entre recuar e avançar. O peito ardia, o corpo hesitava. Afonso deu meio passo à frente, mas parou. Não a tocou, apenas murmurou rouco. Inês, ela desviou, abrindo a porta do carro às pressas, o rosto em chamas. Acho melhor irmos. No caminho de volta, nenhum dos dois falou. Mas não era um silêncio vazio. Era denso, cheio de pensamentos que não ousavam se tornar palavras. Ao chegarem ao prédio dela, Inês desceu. Afonso permaneceu sob o poste, o rosto iluminado suavemente. Boa noite, disse inclinando a cabeça. Não vou incomodar, lá mais hoje. Boa noite, respondeu ela, quase num sussurro, antes de desaparecer porta adentro. Encostada na madeira, o coração em disparada, Inês deixou escapar um suspiro trêmulo. A frase dele ecoava como um fado sem fim. Não consigo parar de pensar em você. Na calçada,
Afonso permaneceu olhando a janela iluminada. Um sorriso leve lhe surgiu nos lábios. Sabia que ela ainda não confiava nele, mas também sabia, já não conseguia fingir que ele não existia. E aquela noite de Lisboa parecia mais longa que todas. Deitada, Inês olhava o teto, o vento zunindo nos telhados. Levou a mão ao peito, sentindo as batidas descompassadas. "O que estou fazendo?" pensou. Mas não veio resposta. Apenas o eco do olhar dele, do sorriso contido, da voz grave. Sabia, com medo e desejo misturados, que as coisas tinham fugido do seu controle. E no fundo, uma parte dela já aguardava o que viria. Na manhã de segunda-feira, Lisboa despertava com os sons familiares da cidade, os bondinhos tilintando pela baixa, vozes se cruzando nos cafés, o aroma de pastéis de nata recém-saídos do forno. Mas, para Inês Duarte, aquele dia começara de forma diferente. Um telefonema inesperado de Afonso Moreira mudaria tudo. "Quero que venha ao Grupo Moreira hoje." A voz dele soou firme pelo telefone. Não para pressionar, mas para mostrar quem eu realmente sou. Inês ficou imóvel. Pensou em recusar, mas uma curiosidade irresistível já queimava dentro dela. Por fim, suspirou e aceitou. O edifício do Grupo Moreira erguia-se imponente no centro de Lisboa, o vidro refletindo o céu azul. Ao entrar no átrio, Inês teve a sensação de adentrar outro universo. Teto altíssimo, piso de mármore reluzente, funcionários impecavelmente uniformizados. Tudo exalava poder e sofisticação. Uma recepcionista a conduziu até o último andar. Quando as portas do elevador se abriram, ela se viu diante de uma sala cercada por janelas panorâmicas, onde Lisboa inteira se desenrolava aos pés. Perto do vidro, Afonso Moreira observava o tejo cintilante sob o sol. "Bem-vinda, Inês", disse ele, voltando-se com um sorriso leve. "Este é o meu mundo." Ela avançou, o olhar percorrendo o espaço. Não era apenas um escritório, mas um império em miniatura. Contratos, relatórios, tecnologia de ponta, tudo em ordem, mas carregado de peso. "Trouxe-me aqui para ostentar?" perguntou, tentando soar firme. Afonso negou com a cabeça, caminhando até parar a uma distância respeitosa. "Não. Quero que veja o motivo de eu ser assim. Muitos só enxergam arrogância e poder. Não veem o que carrego." Ele apontou para a cidade sob o vidro. "Daqui, sei que cada decisão minha afeta milhares de vidas. Funcionários, suas famílias, pessoas que dependem do trabalho que criamos." Inês permaneceu em silêncio, surpresa. Não soava como ostentação, mas como confissão. "Mas é solitário", continuou, a voz grave. "Entre festas luxuosas e cumprimentos calculados, há sempre um vazio. Ninguém me enxerga de verdade." Até que ele pausou, fixando o olhar nela. O coração de Inês disparou. "Até que você apareceu." O ar pareceu suspenso. Ela desviou-se, aproximando-se da janela. Lá embaixo, os telhados vermelhos se espalhavam até o tejo. De repente compreendeu. O mundo de Afonso era brilhante, mas também uma gaiola de vidro. "E o que espera que eu faça com isso tudo?" murmurou, com a voz instável. Afonso deu um passo, mas respeitou a distância. "Não quero que me mude. Só quero que saiba que não sou apenas o homem arrogante do Café Lisboa. Quero que veja quem eu realmente sou." As palavras ecoaram dentro dela. Quando voltou a encará-lo, encontrou algo inesperado: sinceridade. Pela primeira vez, não viu o milionário, mas um homem querendo ser compreendido. "Este mundo reluz, mas é cheio de armadilhas", disse ele, em tom baixo, quase como um fado distante. "Cada olhar, cada sorriso esconde um cálculo. Aprendi a sobreviver aqui, mas isso não significa que não me canse." Os olhos de Inês se fixaram nos dele. Havia ali algo que os jornais jamais mostraram: solidão. A sombra do poder esmagava o homem por trás do terno. "Talvez você esteja mesmo sozinho", admitiu ela. "Mas isso não quer dizer que eu pertença a esse lugar." Afonso inclinou a cabeça, aceitando. Sentou-se junto à mesa, os dedos batendo de leve sobre a madeira. "Não espero que faça parte desse mundo de festas ou jogos de poder. Só quero que saiba que por trás do terno ainda sou um homem, procurando alguém em quem possa confiar."
As palavras atingiram fundo. Inês sentiu o coração pulsar forte, dividida entre o desejo de acreditar e o medo de se iludir. De repente, o telefone sobre a mesa tocou. Afonso atendeu, e em segundos sua expressão mudou. O homem vulnerável cedeu lugar ao líder implacável. A voz firme, comandos precisos, decisões rápidas. Quando desligou, suspirou e pousou o aparelho. Viu? Disse, com um sorriso cansado. É por isso que preciso de uma máscara. Inês apenas assentiu. Dentro dela, emoções conflitantes se agitavam. Compaixão, desconfiança, curiosidade. Afonso levantou-se e se aproximou. Sei que ainda duvida, mas me dê uma chance. A luz da tarde entrava pelas janelas, realçando cada traço firme do rosto dele, mas também o brilho frágil nos olhos. Inês engoliu em seco antes de responder, quase num sussurro. Não prometo nada. Um sorriso lento se abriu em seus lábios. Para mim, isso já basta. Ao deixar o edifício do Grupo Moreira, Inês sentiu-se como alguém que atravessara para outro mundo. O barulho das ruas a puxava de volta ao cotidiano, mas a imagem de Afonso permanecia nítida em sua mente. Será que viu o homem real ou apenas mais uma encenação bem calculada? Perguntou-se. Não tinha resposta. Só sabia de uma coisa. A linha que os separava tornava-se cada vez mais tênue. Lisboa, nas noites de gala, parecia outra cidade. A Praça do Comércio cintilava sob refletores, e uma fila de carros luxuosos parava diante do Palácio Hotel, onde o Grupo Moreira promovia sua festa anual. Não era apenas um evento social, era um espetáculo de poder, reunindo magnatas, políticos e artistas. No pequeno apartamento, Inês Duarte ajustava o vestido preto simples que pegara emprestado de uma amiga. Não era exuberante, mas elegante e adequado. As mãos tremiam. O que estou fazendo? Uma mulher comum, entrando nesse mundo. Será um erro? Quando o carro de Afonso estacionou, ela desceu. O olhar dele parou nela por um instante, não pelo vestido, mas pela simplicidade que, paradoxalmente, a fazia destacar-se naquele universo de excessos. Você realmente me deixa sem palavras, disse baixo, abrindo-lhe a porta. No caminho até o hotel, o silêncio dela era de nervosismo. Imaginava os olhares, os julgamentos, as comparações com mulheres em vestidos luxuosos. Então, sentiu a mão dele pousar sobre a sua. Não deixe que ninguém a faça duvidar de si mesma. Esta noite, só você importa para mim. As palavras confundiram, mas também lhe deram coragem. No salão, Inês quase perdeu o fôlego. Lustres de cristal, paredes revestidas de veludo, música orquestral, mulheres em vestidos resplandecentes, homens em smokings impecáveis, taças de vinho tilintando. O luxo era quase sufocante. E logo, os olhares. Avaliadores, curiosos, irônicos. Ela quis recuar, mas a mão firme de Afonso transmitia segurança. Foram cumprimentar parceiros de negócios. Inês sorria educadamente, mas sentia-se deslocada. Tudo parecia ensaiado, cada gesto calculado. Ela era o ponto fora da curva, e então surgiu Beatriz Salgado. Alta, imponente em um vestido vermelho, sorriso frio nos lábios. Afonso. A voz melosa escondia espinhos. Que surpresa ver! Lucon, uma companhia nova. Esta é Inês Duarte. Apresentou ele, com serenidade. O olhar de Beatriz percorreu Inês dos pés à cabeça. Um prazer, disse, com um sorriso impregnado de desdém. Não esperava ver você com alguém de gosto tão simples. O rosto de Inês queimou. Antes que respondesse, Afonso interveio, a voz grave e clara. É exatamente essa simplicidade que a torna única. Beatriz hesitou, mas logo retomou o sorriso venenoso. Espero que essa diferença não o faça perder sua essência, Afonso. O ar ficou pesado. Inês percebeu que ali não havia apenas vaidade, mas um duelo silencioso. Ela era apenas a peça central de uma disputa de poder. Quando Beatriz se afastou, deixando atrás de si um rastro de perfume marcante, Inês mal conseguia controlar as mãos trêmulas. O salão voltara a pulsar em risos e música, mas para ela tudo soava distante. Não ligue para Beatriz, disse Afonso, aproximando-se,
A voz firme. Ela só sabe impor arrogância. Mas você viu? Eu não pertenço a este lugar, sussurrou Inês. Ele sustentou o olhar dela. Não, Inês. Você pertence aonde quiser, e eu não deixarei ninguém fazê-la sentir-se menor. As palavras mexeram fundo, mas o olhar dele ainda trazia a dualidade, ternura e dureza, vulnerabilidade e orgulho. A noite seguiu em meio às rodinhas sociais. Empresários, políticos, jornalistas. Inês caminhava ao lado dele, mas sentia-se invisível. Em cada apresentação, percebia os olhares críticos, curiosidade, dúvida, desprezo. Quem é? Murmurou um homem atrás dela. Uma garota comum ao lado de Afonso Moreira, só uma aventura. Outro retrucou. Ele nunca se compromete com ninguém. As palavras a atingiram como agulhas. A taça em sua mão quase escorregou. Afonso notou. Sem hesitar, conduziu-a para fora da multidão, até a varanda com vista para o Tejo. O vento da noite trouxe alívio. As luzes do rio cintilavam sob a lua. Inês respirou fundo, mas a dor ainda latejava. Eles têm razão, murmurou. Eu sou só alguém comum. Para eles, nada além de uma piada. Ele virou-se, olhos ardentes. Eles não têm o direito de julgá-la. Você foi a primeira a me enfrentar sem medo. A primeira a me fazer querer tirar esta máscara. Isso vale mais que todas as joias e títulos daquele salão. Mas você ainda usa a máscara. A voz dela falhou. Eu vi você sorrir, cumprimentar, interpretar um papel. Ele silenciou, apoiando-se no corrimão, o olhar perdido no horizonte. Tem razão. Aprendi a viver com essa máscara. Ela me protege nesse mundo cheio de facas escondidas em sorrisos. Mas voltou-se, a voz rouca. Ao seu lado, só queria poder deixá-la cair para sempre. Inês sentiu a garganta fechar. Não sabia se acreditava. Há pouco vira nele o ator impecável de um palco cruel. Não sei se posso confiar em você, confessou. Ele deu um passo, parando a apenas um sopro de distância. Não peço que confie agora, só que me permita provar. O vento trouxe a melodia distante do salão. Nos olhos dele, Inês viu algo diferente. Não um magnata, mas um homem despido de defesas, por instantes verdadeiro. Quando retornaram ao salão, o primeiro olhar que encontraram foi o de Beatriz. O sorriso enviesado dela revelava que não havia perdido nada do que se passara. Aproximou-se, pousou a mão no braço de Afonso com intimidade forçada e falou alto o bastante para ecoar. Afonso, você realmente acredita que uma mulher assim pode acompanhar você neste mundo? O silêncio foi imediato. Todos aguardavam a resposta. Ele não desviou os olhos. Eu não preciso de alguém para dividir esse mundo. Preciso de alguém que me faça ser eu mesmo. E ela é essa pessoa. O salão explodiu em murmúrios. Beatriz perdeu o controle por um instante, o sorriso crispado. Inês, com o coração disparado, não sabia se sentia orgulhosa ou amedrontada. Palavras tão bonitas podiam ser um escudo ou uma verdade rara. A festa se arrastou como um teste interminável. Quando enfim o carro os levou embora, Inês recostou-se, exausta. Não precisava ter dito aquilo diante de todos, murmurou. Temo que tenha sido só atuação. Afonso a fitou, sério. Não, Inês. Hoje, pela primeira vez, falei a verdade diante de todos. Dentro dela, o muro da desconfiança ainda estava de pé. Mas agora, nele, havia uma rachadura. Na manhã seguinte, Lisboa já não tinha o brilho da noite de gala. As ruas seguiam agitadas, os bondinhos amarelos ainda soavam na baixa, mas dentro de Inês Duarte, o céu estava encoberto. Assim que entrou no escritório, percebeu algo diferente. Olhares disfarçados, sussurros que cessavam quando ela passava, um silêncio pesado pairando no ar. O coração de Inês afundou. Inês, murmurou uma colega simpática ao cruzar com ela. Já viu os jornais de hoje? As mãos de Inês tremeram ao abrir o celular. Manchetes saltavam diante dela. A bela misteriosa ao lado de Afonso Moreira. Oportunismo ou romance? Do tapa no Café Lisboa ao baile no Palácio, quem é Inês Duarte? Suspeita. Uma garota comum tentando escalar a alta sociedade lisboeta. Fotos da noite anterior inundavam as telas. Ela no vestido emprestado,
ao lado de Afonso, com o rosto tenso sob os flashes. As legendas eram cruéis. Chamavam-na de intrusa, de passatempo do milionário. O corpo de Inês queimava de vergonha e raiva, mas o pior era a impotência. Não podia contestar centenas de artigos, nem calar milhares de leitores. Ao meio-dia, ao sair do trabalho, ouviu uma voz familiar atrás de si. Você foi mais longe do que eu imaginava. Era Beatriz Salgado, elegante em um sobretudo bege, maquiagem impecável, sorriso afiado como lâmina. O que quer? Retrucou Inês, gelada. Beatriz avançou devagar, os saltos ecoando no calçamento. Só um aviso. Afonso pode se entreter por um tempo, mas nunca muda. Você é apenas diversão. Quando ele se cansar, vai deixar lá. Inês permaneceu calada, os punhos cerrados. Beatriz aproximou-se mais, sussurrando. Não esqueça, aquele tapa no Café Lisboa já virou piada. Dizem que Afonso só a expôs em público para se vingar. As palavras perfuraram como punhais. Inês virou-se, caminhando rápido, embora os pés parecessem de chumbo. À tarde, o telefone tocava sem parar. Afonso. Inês não atendeu. Refugiou-se em seu apartamento escuro, cortinas fechadas. Na internet, os comentários eram pedras arremessadas contra ela. Está usando ele, obviamente. Só mais uma aventura passageira. Esperem algumas semanas, e ele já terá outra. Enfor largou o celular, abraçando a cabeça. Sentia-se esmagada pelo mundo inteiro. E no fundo, a semente da dúvida germinava. Será que Afonso é mesmo diferente? Ou será que eu só me enganei? À noite, batidas soaram na porta. Afonso, encharcado de chuva, olhos cansados mas intensos. Inês. Abra, pediu. A voz rouca, quase súplice. Preciso falar com você. Ela ficou atrás da porta, mão no trinco, coração em turbilhão. Uma parte dela queria abrir, queria acreditar. Outra sussurrava. Não, ele trouxe o caos à tua vida. Não ceda. As lágrimas caíram silenciosas. A batida ficou mais forte. Afonso, que nunca se rebaixava, agora implorava. Eu sei o que saiu nos jornais, sei o que dizem, mas por favor me ouça. Inês apertou os lábios, a mão trêmula sobre a fechadura. O coração suplicava por ele, a razão gritava para resistir. Finalmente murmurou. Vai embora, Afonso. Não aguento mais. O silêncio se estendeu. Ela acreditou que ele tivesse desistido. Mas então a voz dele rompeu, grave e ferida. Se eu for agora, vou perder. Lá para sempre. E não aceito isso. O peito de Inês apertou. Encostou a testa na porta, as lágrimas rolando. Não se trata de você ir embora ou ficar. O problema é que já não sei se posso confiar em você. Do outro lado, silêncio. Até que ele respondeu. Rouco, então me deixe provar. Não com palavras, mas com atos. E os passos dele se afastaram. No dia seguinte, os boatos só aumentaram. Manchetes mais duras, blogs e sites zombando dela, chamando-a de caçadora de status. Andar pelas ruas era como atravessar um corredor de espelhos distorcidos, refletindo julgamentos de todos os lados. Inês não suportou. Pediu dispensa e vagou pelas vielas de Alfama. O som de guitarras escapava de tavernas, o cheiro de sardinhas grelhadas no ar, crianças brincavam nas escadas de pedra. A vida seguia, só ela parecia arrancada do próprio lugar. Sentada num degrau, abraçou os joelhos, olhos embaçados. Errei desde o início ao deixar Afonso entrar. Sem ele, minha vida seria tranquila. Mas memórias surgiram. O jantar à luz de velas, a confissão dele sobre a solidão, a promessa dita com voz trêmula. Tudo parecia tão real que negar era impossível. O coração dela partia em dois. No Grupo Moreira, outra tempestade. Acionistas questionavam, adversários exploravam o escândalo. Manchetes falavam de um CEO distraído por uma paixão tola. Reuniões tensas se arrastavam. Mas, no meio de tudo, Afonso só pensava em Inês. Naquela tarde, largou a agenda e foi até uma praça em Alfama. Sozinho, sem seguranças, sem terno caro. Apenas uma camisa branca. Passantes o reconheceram. Celulares se ergueram. Flashes dispararam. Ele não se importou e declarou em voz alta. Escutem bem. Inês Duarte não é um passatempo, não é fachada.
Ela é a única pessoa que me faz sentir vivo. Um burburinho percorreu a multidão. As câmeras registraram. O vídeo viralizou em horas. À noite, Inês assistiu. O coração apertou ao ver Afonso, firme em meio à praça, olhos fixos, voz convicta. Não parecia discurso para a imprensa. Era um homem expondo sua verdade. As lágrimas vieram. Pela primeira vez em dias, uma fagulha de esperança atravessou a escuridão. Mais tarde, ouviram-se batidas na porta. Ela abriu. Lá estava ele, sem máscara, sem orgulho, apenas um homem exausto, mas com olhos brilhando. Prometi que provaria, disse baixo. E isso é só o começo. A voz de Inês falhou. Não conseguiu responder. Mas naquele instante compreendeu. A escuridão ainda o cercava, sim. Só que desta vez, talvez não precisasse atravessar, lá sozinha. Na manhã de sábado, Afonso apareceu de surpresa para buscar Inês. Não revelou o destino. Apenas sorriu com um ar enigmático quando ela perguntou. Inês hesitou, mas acabou entrando no carro, o coração dividido entre ansiedade e curiosidade. Deixaram o centro de Lisboa, atravessaram pontes sobre o Tejo e seguiram por estradas cada vez mais estreitas. Aos poucos, os prédios modernos deram lugar a casas simples de telhados gastos, hortas e cercas de madeira. "Para onde estamos indo?", perguntou Inês. A voz trêmula. Afonso lançou-lhe um olhar suavizado, raro em sua expressão. "Para um lugar onde nunca levei ninguém." O carro parou diante de uma casa modesta. Paredes já amareladas, telhas cobertas de musgo, no quintal, uma parreira carregada de frutos. Não era uma mansão, tampouco um símbolo de poder, apenas um lar simples. A porta se abriu, revelando uma senhora de cabelos grisalhos. Ela correu até Afonso, abraçando-o com força. "Filho, até que enfim você voltou." Inês ficou imóvel. Pela primeira vez, via Afonso sem o peso do empresário, apenas um filho nos braços da mãe. Ele então apresentou. "Inês, esta é minha mãe, Dona Teresa." A senhora apertou a mão de Inês com calor. "Obrigada por ter vindo. Já ouvi muito falar de você." Inês corou, sem saber o que responder. Dentro da casa, as paredes estavam cobertas de fotografias antigas. Um Afonso menino sorridente, almoços de família ao redor de uma mesa de madeira, festas simples, nada de luxo, apenas memórias. Enquanto mostrava cada canto, ele contou: "Meu pai nos deixou quando eu tinha 10 anos. Minha mãe criou a mim e meu irmão sozinha, trabalhando em tudo o que aparecia. Eu prometi a mim mesmo que nunca mais deixaria faltar nada a ela." Parou diante de uma foto, a voz suavizando. "Mas essa promessa também me transformou. Virei o homem que todos veem hoje, frio, competitivo, sempre em guerra. Construí um império, mas perdi a simplicidade." Inês escutava em silêncio, sentindo o contraste entre aquele lar e o mundo em que ele vivia agora. Afonso voltou-se para ela, os olhos intensos. "Trouxe você aqui porque quero que saiba a verdade. Não sou só o homem dos ternos caros e dos bailes. Fui uma criança assustada, pobre, e jurei nunca mais ser desprezado." Deu um passo mais perto, a voz baixa. "E agora, depois de tanto tempo, sinto medo outra vez. Medo de perder você." O coração de Inês disparou. Nunca ouvira uma confissão tão nua vinda dele. Não era um magnata altivo diante dela, mas um homem frágil e verdadeiro. "Afonso, eu não sei o que dizer", murmurou. A voz trêmula. Ele tomou-lhe a mão, apertando com suavidade. "Só preciso que acredite. Tudo o que digo a você é real." Na cozinha, o cheiro de café fresco misturava-se ao pão de ló que Dona Teresa tirava do forno. A mesa simples ganhou vida com pratos caseiros. Afonso, livre da rigidez habitual, contava histórias da infância. A vez em que caiu de uma árvore, as partidas de futebol na rua, as noites à luz de velas quando faltava eletricidade. Inês ria, e em cada riso percebia um Afonso diferente, humano, divertido, até atrapalhado. "Meu filho sempre tenta parecer forte", comentou Dona Teresa, olhando-o com ternura. "Mas tem um coração mais sensível do que admite." "Mãe", protestou ele, fingindo seriedade. Todos riram, e por alguns instantes desapareceram os fantasmas dos últimos dias. À tarde, Afonso levou Inês ao quintal. Sob as parreiras,
Folhas balançavam ao vento, exalando o doce das uvas maduras. Aqui era meu refúgio, disse, apontando para um banco de madeira. Ficava horas sonhando com o futuro. Sentaram-se lado a lado, tão próximos que podiam sentir a respiração um do outro. Sei que ainda desconfia, disse ele, devagar, mas ao trazer, lá aqui, entreguei-lhe a parte mais íntima de mim. Nunca compartilhei isso com ninguém. Fixou os olhos nos dela. Não quero que seja apenas um capítulo passageiro. Quero que fique. O peito de Inês apertou. Aquelas palavras ditas no lugar mais simples e verdadeiro tinham um peso impossível de ignorar. Tem certeza de que não está se enganando? Sussurrou. Eu sou tão diferente do seu mundo. Ele segurou sua mão com firmeza. É justamente por ser diferente que não posso perdê-la. O tempo pareceu suspender-se. No silêncio do jardim, Inês sentiu as barreiras internas começarem a ruir. Ainda não conseguia prometer nada, mas o olhar dela suavizou, deixando-se prender pelo dele. Quando partiram, Inês olhou para trás uma última vez. A casa antiga, banhada pelo pôr do sol, parecia guardar uma parte do seu coração. Ali, descobriram um Afonso que ninguém mais conhecia. Não o milionário orgulhoso, mas o homem vulnerável e sincero. No carro não falaram muito, mas o silêncio já não pesava. Era como um pacto silencioso. Dali em diante, não seriam apenas máscaras um diante do outro. E no fundo, Inês sabia aquilo era apenas o começo. O outono chegava a Lisboa com ventos frios soprando do Tejo, o céu acinzentado cobrindo as ruas de pedra. Mas para Afonso Moreira, o frio vinha de outro lugar. Uma crise ameaçava engolir o império que construíra. Um contrato internacional de centenas de milhões de euros fora cancelado de repente. A notícia se espalhou como fogo. Jornais diziam que Afonso havia perdido o controle, acionistas estavam em pânico, rivais aproveitavam para lançar rumores. Na sala de reuniões, o ar estava denso. Em torno da longa mesa, todos os olhares cravavam nele. Senhor Moreira, disparou um acionista idoso, precisamos de garantias. A empresa cambaleia por causa de um romance que o tirou do foco. As palavras cortaram como lâmina. Afonso manteve a postura ereta, o rosto inabalável, mas dentro dele a fúria queimava. Apertou o punho antes de responder. Firme, nunca confundam minha vida pessoal com os negócios. Construí este império com minhas próprias mãos e não permitirei que desmorone. O silêncio caiu, mas a tensão permanecia. Mais do que nunca, ele precisava de uma estratégia para virar o jogo. Enquanto isso, Inês Duarte enfrentava sua própria tormenta. No escritório de advocacia, os rumores se espalhavam. Diziam que ela só tinha espaço ali porque estava com Afonso. Alguns colegas se afastaram. Outros insinuaram abertamente que sua carreira era fruto de conveniência. Uma tarde, ao sair, ouviu duas vozes atrás dela. É uma pena. Ela é talentosa, mas ninguém mais acredita. Quem acreditaria que uma garota comum chamou a atenção de Afonso Moreira sem segundas intenções? Inês parou no corredor, o peito pesado. Anos de esforço para ser reconhecida, e em poucos dias tudo parecia ruir. À noite, Afonso foi procurá-la. Estava exausto, mas o olhar ardia em determinação. Inês, tudo está piorando. Mas não temo contratos perdidos nem manchetes. Só temo perder você. Ela o encarou, os olhos marejados. Você não entende. Estou perdendo a mim mesma. No trabalho, na vida, todos me veem apenas como a namorada de Afonso Moreira. Eu já não sou Inês. Ele silenciou, atingido. Jamais imaginara que o amor que julgava puro fosse se tornar peso para ela. Aproximou-se, tentando segurar-lhe a mão, mas ela recuou. Se continuarmos assim, seremos esmagados. A voz dela falhou. Afonso, talvez precisemos de distância. Foi como um raio. O brilho de orgulho em seus olhos se apagou, restando apenas vazio. Se é isso que precisa, murmurou rouco, eu respeitarei. Virou-se e partiu, a figura imponente sumindo na noite de Lisboa. Inês ficou imóvel, lágrimas escorrendo, o coração despedaçado. Não sabia se escolhera certo, apenas que arrancara algo vital de si mesma. Nos dias seguintes, ambos se perderam em suas batalhas. No grupo Moreira,
Afonso trabalhava até a exaustão, reuniões intermináveis, estratégias novas, tentativas de salvar contratos. A imprensa o chamava de o homem que destrói o próprio império por uma paixão cega. Ele não respondia. Já não tinha forças nem coração para reagir. À noite, sozinho na cobertura, abria garrafas de vinho, mas não bebia. Cada canto lembrava Inês. O lenço esquecido, a xícara que usara, o perfume suave ainda pairando. Um homem que sempre suportara a solidão agora descobria que, depois de conhecer a felicidade, o vazio era insuportável. Inês, por sua vez, não encontrava a paz que esperava. No trabalho, os rumores persistiam. Amigos a olhavam diferente. Atirou-se ao trabalho, mas quando o silêncio chegava, o vazio a consumia. Nas noites, deitada sem sono, via o rosto de Afonso, o olhar vulnerável na velha casa, a mão que segurava a dela entre as videiras, a voz firme na praça declarando que ela era a única. Essas memórias a aqueciam e a dilaceravam ao mesmo tempo. Será que fiz certo? Perguntava-se. Mas não havia resposta. A crise atingiu o ápice quando um grande parceiro anunciou sua retirada. Manchetes explodiram. O Império Moreira à beira do colapso. O rosto de Afonso estampava jornais e telas, discutido em cafés, bondes, escritórios. Uma manhã, Inês segurou um jornal com o título Império em Queda. Afonso Moreira derrotado. O coração dela apertou. Percebeu que, apesar da distância, ainda sentia cada golpe que ele sofria. Naquela noite, Afonso estava sozinho na varanda da cobertura. A cidade brilhava abaixo, o vento do Tejo cortava, mas ele não sentia frio. Dentro dele, só ecoava uma pergunta. Se a perder, que valor terá todo este sucesso? Entendeu, então, que a prova final não era salvar contratos, nem acalmar acionistas, nem calar a imprensa. A verdadeira prova era manter Inês a única capaz de despir-lhe a máscara e devolver-lo a si mesmo. E, encarando a noite, jurou ao vento: eu não a deixarei ir para sempre. Lisboa, numa manhã de inverno. O céu cinzento, a chuva miúda borrava as ruas de pedra. O café Aurora, onde tudo começara, fervilhava como sempre. O tilintar de colheres contra a porcelana misturava-se ao aroma intenso de café fresco. Inês Duarte entrou com o coração pesado. Evitara aquele lugar por semanas, temendo a lembrança do tapa, temendo olhares curiosos. Mas algo inexplicável a trouxera de volta. Escolheu uma mesa junto à janela, dedos tamborilando a xícara de cappuccino, olhos perdidos na rua molhada. A mente era um redemoinho. A imprensa insistia em dissecar a crise do Grupo Moreira, e ela seguia marcada como a oportunista. Mas o que mais a inquietava não eram os boatos, era a imagem de Afonso, que o coração dela se recusava a apagar. A porta se abriu. Como se fosse destino, Afonso entrou, sem terno, sem seguranças. Apenas um suéter escuro e um sobretudo encharcado de chuva. O rosto mais magro, mas o olhar ainda em brasa. Ao vê-la, parou por um instante e caminhou devagar em sua direção. O burburinho cresceu no café. De novo, todos os olhares se voltaram para eles como no primeiro dia. Não sei se você quer que eu me sente. A voz dele, grave e rouca. Inês, o coração disparado, a sentiu quase imperceptível. Ele se acomodou, pousando a mão na mesa, olhos presos nos dela. Inês, eu sei que te fiz sofrer. Permiti que meu mundo te esmagasse, que rumores te ferissem. Mas hoje não vim me justificar. Vim dizer que eu escolho você. Acima do grupo, acima da reputação. Ela ficou imóvel. O que está dizendo? Pensei que se perdesse o Grupo Moreira, perderia tudo. Mas percebi que se te perder, aí sim, não restará nada. Respirou fundo. Não sei o que o futuro nos reserva. Só sei que quero você nele. As palavras ecoaram pelo café. Conversas cessaram. Todos aguardavam. Inês segurou a xícara com força, mãos trêmulas. O coração pedia para acreditar, mas o medo a consumia. Afonso, se um dia você voltar a usar a máscara, se eu virar peso de novo, não suportarei. Ele não desviou. Então tirarei a máscara, para sempre. Dessa vez, ela percebeu. Não havia encenação. Era a verdade nua. A chuva escorria no vidro, acompanhando o ritmo frenético do coração dela.
Inês respirou fundo. Diante dela não estava o magnata altivo, mas o homem que a defendera em praça pública, que a levara ao lar da infância, que agora se despia de todo orgulho. Tem certeza que não vai se arrepender? Murmurou. O mundo inteiro está olhando, pronto para ver sua queda. Vivi toda a vida para agradar o mundo. Respondeu firme. Pela primeira vez, quero viver para guardar alguém. As palavras romperam a última barreira dentro dela. As lágrimas escorreram. Tentou cobrir o rosto, mas ele segurou-lhe a mão com ternura. Não chore, sussurrou. Vamos recomeçar, desta vez sem máscaras. Ela encontrou o olhar dele. Pela primeira vez, não viu poder, nem arrogância. Viu apenas um homem vulnerável e um amor transparente. Afonso, gaguejou, antes de acenar com a cabeça. Eu acredito em você. Um murmúrio correu pelo café. Alguns bateram palmas discretas quando Afonso se inclinou e a beijou. O mesmo lugar do tapa transformava-se agora no palco da reconciliação. O beijo não era para provar nada ao mundo, mas para selar. Depois de tudo, haviam se encontrado. Lá fora, a chuva cessava. Um raio de sol atravessava as nuvens, iluminando a mesa onde duas mãos permaneciam entrelaçadas. Semanas depois, as tempestades ainda não haviam passado. O Grupo Moreira enfrentava dificuldades e a imprensa seguia obcecada pelo romance. Mas Inês já não se escondia. Ao lado dele, em entrevistas e coletivas, erguia a cabeça não como a namorada do milionário, mas como advogada firme e inteligente. Declarou diante das câmeras: não sou fachada, nem ferramenta. Sou apenas uma mulher, e escolhi estar ao lado de Afonso não pelo poder ou dinheiro, mas porque acredito no homem que ele é. As palavras se espalharam, revertendo parte da narrativa. Pela primeira vez, alguns começaram a admirá-los. Na primavera, retornaram à mesma praça onde Afonso proclamara seu respeito por ela. Sentados nos degraus, observando o movimento da cidade, ele disse baixinho: Inês, se você não tivesse me dado aquele tapa no Café Aurora, talvez eu ainda fosse o homem arrogante de sempre, sem nunca saber o que é amar de verdade. Ela riu, corada, e eu nunca imaginei que aquele tapa mudaria toda a minha vida. Ele sorriu, caloroso, mudou, para que nos encontrássemos. Beijaram-se de novo, sob o sol de Lisboa, ao som distante de uma guitarra, sem máscaras, sem disfarces, apenas amor simples, resiliente e verdadeiro. A história começara com um tapa, terminava com uma promessa. Nada nem ninguém quebraria o laço que haviam descoberto no fim.